Oi, pessoal! Aqui falaremos sobre dois gêneros textuais, gráfico e infográfico, na lição 19. Os gráficos são muito importantes porque eles trazem dados estatísticos para nós. E esses dados vêm de pesquisas de especialistas que vão a fundo sobre um determinado assunto. Já o infográfico, além de dados, ele também traz linguagem verbal, textos que complementam esses dados. Ele tem outras imagens, diagramas que aparecem ali junto, ok? Os dados trazem então uma reflexão para nós mais profunda e com mais comprovações sobre o que a gente está lendo. Então, de repente, se eu estou lendo um texto de saúde, por exemplo, que fala sobre vacinas, e o gráfico aparece ali mostrando quantas pessoas se vacinam, quantas não, né? Nas regiões do país, por exemplo, eu consigo ter uma visão mais aprofundada sobre esse assunto, certo? Agora, o gráfico, como vocês sabem, é uma representação geométrica. Aqui na página 141 você pode ver, tem gráficos em barras, né? Essas barras aqui estão todas na vertical, mas elas poderiam estar na horizontal também, certo? Tem o gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas, ele mostra ali subindo um índice ou descendo, ou fazendo curva. Também tem o gráfico pizza, que não aparece aqui, mas ele existe, né? Que são aqueles gráficos que tem a separação das porcentagens, né? De acordo com a pesquisa, mas as fatias estão relacionadas à quantidade de porcentagem. E aqui, então, a gente tem dados estatísticos, né? De pesquisas, de maneira fácil, simples compreensão. Pode aparecer em vários formatos, né? Como a gente já comentou, utiliza em análises informativas ou de valores numéricos. Apresenta escalas que seguem um padrão, então sempre devem crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Usa setas indicativas, né, como aparece aqui. Requer legenda, elemento verbal utilizado para identificação do gráfico. Então, o gráfico geralmente tem um título para a gente saber sobre o que ele fala. Se precisar de legenda, tem que colocar ali também, tem que colocar nitidamente esses números, né, para a gente poder fazer uma boa interpretação. E o título já falamos. Muito bem, agora vamos falar sobre o infográfico, né? Ele é uma representação visual ali com dados, mas ele tem conteúdo escrito também. Então, ele é um pouco mais completo, né? Nós temos ali imagens, ilustrações, né? Ícones. Então, tudo depende do autor desse infográfico. Aqui você pode ver, por exemplo, um infográfico que tem como título Disponibilidade da Rede de Abastecimento de Água 2017, tá? Então aqui você tem uma imagem da torneira, aí você tem os pingos da água aqui, e dentro dos pingos da água você pode ver que tem também a representação da porcentagem, né? Cada uma, ela vai diminuindo conforme a porcentagem vai diminuindo também. Aqui também tem o mapa, né? E as porcentagens de acordo por região. Então ele fala assim, ó, 86,7% diariamente, né? E vai colocando as porcentagens de cada um, 85,7% rede geral de distribuição, da disponibilidade da rede de abastecimento de água, certo? Esse aqui está disponível lá no IBGE, né? Na agência de notícias IBGE, então uma pesquisa do IBGE. E as características dele são: sistematiza e organiza informações complexas, hierarquiza os conteúdos, né? Coloca ali em ordens, apresenta título grande e chamativo, mistura textos e imagens, né? Então tem texto, tem imagem, tem dados, os dados estatísticos ali também. Por que ele fala aqui muitas vezes apresenta dados estatísticos? Porque pode ser que um infográfico tenha somente a imagem e o texto, tá? Apresenta informações bem organizadas ou com tópicos organizados, é focado em um único tema, tá? E sua linguagem é adaptada de acordo com o público-alvo, né? Então, aqui a gente já sabe como produzir um infográfico e também interpretá-lo. Vamos fazer a questão número 1 agora, observando o infográfico que está na página 143. Esse infográfico traz assim: principal motivação para ler um livro. Então, essa é a temática abordada.
Aí nós temos ali 2015, né, a legenda, então o quadradinho laranjado representa 2015 e o quadradinho azul representa 2019. Aqui nós temos gosto, né? Então a gente tem, ó, até fundamental 1 e ensino superior. Aí tem a flechinha representando ali, ó, a quantidade e para 5 a 10 anos, 11 a 13, 14 a 17. Depois, crescimento pessoal. Aí tem os números e a indicação do ensino superior. Distração, atualização cultural ou conhecimento geral. Aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade. Motivos religiosos, exigência escolar da faculdade, atualização profissional ou exigência do trabalho e outros. E aqui ainda a gente tem uma chamadinha mostrando, né, a porcentagem entre leitores de literatura, né, quantos leram o último livro de literatura por gosto. Ok. Aqui, né, nós temos também a referência, então é importante a gente focar que é do Instituto ProLivro, do Itaú Cultural, né, junto com o Ibope aqui. Questão número 1, vamos lá. A organização dos recursos visuais do infográfico, então essa organização desses recursos visuais, né, seja as cores, né, seja aqui essa plaquinha que aparece, enfatiza, letra A, os principais motivos que levam os leitores a ler um livro? Sim, a princípio sim, até porque a gente também tem o título que fala sobre isso. Vamos ler as outras para ter certeza. B, o nível de escolaridade dos leitores assíduos. Não é isso, esse é o foco, tá? E os recursos visuais. A queda no número de leitores de literatura? Não. O crescimento no índice de leitores de 14 a 17 anos? Não. Aqui ele tá falando do índice de leitores, né? Quando ele fala de 14 a 17 anos, aqui tá falando dessa porcentagem em relação aos que gostam de ler, então desfocou total essa alternativa. Então, a letra A, muito bem, tá? Os principais motivos que levam os leitores a ler um livro. Isso, ok? E agora, pessoal, nós vamos à questão 3. Muito bem, me acompanha lá. A questão 3 diz assim: sobre o infográfico, pode-se verificar que, letra A, apesar de os números de leitores pesquisados ter aumentado em 2015 e 2019, não houve uma mudança significativa nos fatores que motivam a leitura, tá? Então, para isso, a gente tem que voltar lá no texto. Então, vamos lá. Ele está dizendo que os números de leitores pesquisados, né, ter aumentado entre 2015 e 2019, não houve mudança significativa nos fatores que motivam a leitura, tá? Então, a gente tem ali 2015 e 2019, houve mudança sim, né, nos fatores. Olha, as barras vão mudando muito conforme a gente vai vendo ali, né? Vai aumentando, vai diminuindo. Então, não é a letra A. B, as informações são de difícil interpretação e os dados incompreensíveis, tornando-se apenas ilustrativos no que diz respeito ao tema do gráfico. Não, tá bem claro, tá bem organizadinho, bem disposto ali. C, o tema para o qual ele foi construído não evidencia de forma objetiva as informações verbais e não verbais. Olha só, claro que evidencia assim, tá bem bonitinho lá a imagem, né? Os dados estão bem separadinhos, então não pode ser letra C. Letra D, a atualização cultural é considerada a principal motivação dos que frequentam o ensino superior quando se trata de ler um livro, tá? Então, vamos voltar lá para ver? Então, pessoal, aqui no gráfico, vamos fazer análise. Atualização cultural ou conhecimento geral. Aí temos aqui o ensino superior, 21%, muito bem. Então, realmente, essa é a correta. Então, vamos lá, pessoal, vamos voltar para a questão. A gente vai marcar a letra D. É isso! Finalizem as outras questões e nos vemos agora na última lição do nosso material. Até lá!